grande satisfação estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar sobre os povos indígenas que viveram aqui em Itaguajé. No último dia 18 de novembro, estivemos na APAI de Itaguajé, ministrando uma pequena palestra pertinente aos índios que viveram em Itaguajé. Estávamos comemorando o período, a data da consciência negra e incluímos também a questão dos índios. Muito bom dia a todos. Bom, inicialmente eu quero lembrar que esta cidade, este lugar onde nós estamos hoje, onde nós vivemos, onde vocês vivem, onde nós estamos pisando, isso daqui no passado era uma imensa floresta. Era uma mata virgem. Só existia rios, árvores, uma floresta imensa e, como vocês podem ver, uma paisagem deslumbrante à beira do rio Paranapanema e também na foz do rio Pirapó, o nosso Pontal do Pirapó. Era um lugar lindo, maravilhoso. Aqui viviam muitos índios e eles estavam dispostos em tribos. Eram várias tribos em diversos pontos da nossa região. Eles viviam dispersos, eram pequenas tribos em vários locais da nossa região. Esse era mais ou menos o aspecto de algumas das tribos. Uma clareira no meio da selva, onde eles viviam com um cacique como chefe. O ambiente que eles viviam era muito bonito, porque existia muitas riquezas naturais, além dos rios, das árvores, das frutas, muitos animais, belíssimos animais, como as araras, o tucano, a anta e muitos outros tipos de animais que tornavam o ambiente belíssimo. Era um verdadeiro paraíso. Porém, existiam também outros tipos de animais um pouco mais perigosos, como uma grande quantidade de cobras, jacarés e outros animais ainda mais ferozes, como por exemplo a famosa onça pintada. Sim, a onça pintada fazia parte dos animais que viviam aqui em Itaguajé, no nosso solo. Os índios tinham que enfrentar essas feras e sobreviver diante delas. Havia uma grande quantidade de índios que morava nessa região onde hoje é a nossa cidade de Itaguajé. E era um ambiente bastante bonito e interessante. Todavia, depois do descobrimento do Brasil, e lá pelos anos de 1610 aproximadamente, foram enviados para a nossa região, ou seja, a província do Guairá, porque a nossa cidade de Itaguajé pertencia à província do Guairá, que era um território que ocupava quase todo o estado do Paraná. Para esse local, foram enviados 2 padres para fazer um levantamento do ambiente. Eram os padres Fields e Ortega. Posteriormente, especificamente no ano de 1610, o bispo Lizárragas e o governador Hernandarias enviaram em missão 2 jesuítas, os padres Cataldino e Maceta. Subindo o rio Paranapanema, eles logo chegaram, acompanhados de um lenguarás, que era um tradutor. Eles logo chegaram aqui na nossa região, aqui no Pontal, logo acima da foz, e ali eles encontraram uma grande quantidade de índios. Eles em seguida fizeram contato com esses índios, explicaram os motivos da sua visita, explicaram o que eles pretendiam fazer na região e foram muito bem aceitos pelos índios. Logo em seguida, eles se estabeleceram, fincaram uma cruz cristã e logo começaram os seus trabalhos.
Imediatamente se iniciou a construção de uma igreja. Pouco tempo depois já estava pronta a igreja de Nossa Senhora de Loreto. A igreja recebeu o nome de Igreja Nossa Senhora de Loreto por conta da devoção de Santo Inácio de Loyola a Nossa Senhora de Loreto. Santo Inácio de Loyola foi o fundador da Companhia de Jesus. Companhia esta que criou ali os jesuítas. Esses jesuítas que vieram aqui em Itaguajé para catequizar os índios. Por conta da fé que Santo Inácio de Loyola tinha em Nossa Senhora de Loreto, os padres jesuítas Cataldino e Maceta deram o nome à igreja e à redução de Redução Nossa Senhora do Loreto. A redução era um ambiente construído para abrigar todos os índios da região. Como eu disse anteriormente, eles viviam espalhados em diversas tribos, o que dificultava o contato dos padres para com esses índios. Então se construiu uma igreja, uma praça, o alojamento dos padres e em seguida uma cidade com ruas largas e quarteirões, onde todos os índios da região de todas as tribos vieram morar na redução de Nossa Senhora de Loreto. Era de fato uma pequena cidade que chegou a abrigar cerca de 2.000 habitantes. Por volta de 1612, os padres Cataldino e Maceta receberam um reforço muito importante. Foi o padre peruano Antônio Ruiz de Montoya. O padre Montoya chegou aqui e foi muito bem recebido, tanto pelos índios como pelos padres, e ficou maravilhado com tudo que encontrou. Em seguida, ele passou a trabalhar com muita coragem, com muito afinco, com muita determinação, tendo sido muito bem aceito pelos índios, porque lhes dava muita atenção e carinho. Na sequência, o padre Montoya, juntamente com Cataldino e Maceta, tanto cuidava da saúde dos índios, como ensinava os índios a ler, a escrever, a cantar, a tocar instrumentos musicais que eles próprios fabricavam. Ensinaram os índios a plantar, ensinaram a cultura do algodão para em seguida a confecção de roupas. Enfim, o padre Montoya foi muito, muito importante para os índios abrigados aqui na redução de Loreto. Foi também aqui na redução de Loreto que o padre Montoya escreveu o primeiro livro escrito no Brasil. Trata-se do livro Tesouro de la Língua Guarani, ou seja, o tesouro da língua guarani, onde ele construiu um dicionário de todas as palavras usadas pelos índios na língua guarani. Esse foi, portanto, o primeiro livro escrito em território brasileiro. Logo em seguida, o padre Montoya resolveu, com a ajuda de Cataldino e Maceta e outros padres que continuaram chegando para a região, ele desenvolveu outras novas reduções. No total, foram 13 reduções jesuíticas construídas em toda a província do Guairá, que, como eu disse, ocupava quase todo o estado do Paraná. Para esse local vieram diversos outros padres que contribuíram imensamente para com os índios locais. Existia aqui uma lenda de que há muito tempo atrás havia passado por essa região um tal Pai Zumé. Os índios diziam que tiveram informações dos seus ancestrais de que há muito tempo existiu um homem com vestimenta semelhante à dos jesuítas e que falava as mesmas coisas que os jesuítas e que também portavam uma cruz. Este homem ficou conhecido como Pai Zumé. Os padres, ao tomarem conhecimento dessa lenda, entenderam que se tratava de São Tomé
em peregrinação. Aqui também viveram grandes índios que foram famosos e protagonistas em seu tempo, como o cacique Taubici. Tivemos também a presença do grande cacique Roque Maracanã, que também viveu nessas terras, e o mais famoso de todos, que foi o cacique Atiguajé. Atiguajé era um cacique muito teimoso e ele criava muitas polêmicas e envolveu os padres em muitas confusões. De qualquer forma, ele foi um cacique muito importante para esta região. Certa vez ele se vestiu de padre e tentou enganar os índios dizendo que era um pregador, mas o padre Montoya logo ficou sabendo e botou ele para correr. Noutra ocasião, ele resolveu que deveria expulsar os padres daqui. Ele não estava contente com a presença dos padres e resolveu botar os padres para correr. Ele conversou com os outros índios, insistiu, ninguém ligou para as conversas dele e mesmo assim ele reuniu alguns homens e veio até a redução de Loreto para expulsar os padres. Tentou matar os padres, avançou contra os padres ficaram desesperados, assustados, pensaram que ia morrer, não sabiam mais o que fazer, tentaram conversar com ele, mas nada fazia o cacique Atiguajé mudar de ideia. Os padres ficaram tristes e pensaram que esse era o seu último dia de vida. Repentinamente chegou ali o cacique Roque Maracanã, que ficou sabendo da presença do cacique Atiguajé ali na redução e logo correu em socorro dos padres. O cacique Roque Maracanã perguntou o que eles estavam fazendo e o cacique Atiguajé disse que tinham que matar ou expulsar os padres do local. O cacique Roque Maracanã não concordou. Eles discutiram e no final se pegaram numa briga de soco, tapa, onde o cacique Roque Maracanã acabou levando a melhor e botou o cacique Atiguajé para correr. Algum tempo depois, os padres ficaram sabendo que os paulistas, os portugueses paulistas, pretendiam invadir a região. Acontece que os portugueses paulistas representavam a coroa portuguesa e os padres que estavam aqui em Itaguajé, na redução de Loreto, representavam a coroa espanhola. Os portugueses pretenderam tomar a região do Guairá dos espanhóis e para isso precisavam então expulsar todos que aqui estavam. Sabendo disso, o padre Montoya foi até os bandeirantes conversar com eles, tentar dissuadi-los de sua ideia. Todavia não obteve êxito. E ainda que o padre Montoya tenha falado com os paulistas com muita coragem e determinação, estes não se intimidaram e ameaçaram matar o padre Montoya. Munido de uma arma, apontou para atirar no padre. Este, porém, com fé em Deus e com toda a sua coragem, abriu a sua sotaina, a batina que eles usavam, e exibiu o peito nu para que o português paulista lhe atirasse. Este, porém, diante da coragem do padre, não se atreveu a matá-lo. O padre posteriormente voltou para a redução de Loreto, sem contudo ter obtido nenhum êxito em sua conversa com os paulistas portugueses. Certo tempo depois, chegou o aviso de que os invasores estavam chegando. Foi uma correria danada, ninguém sabia o que fazer, ninguém sabia o que dizer, os padres apavorados, os índios não sabiam que atitude tomar, quando então o padre Montoya decidiu: vamos fugir, não temos outra alternativa. Acontece que os paulistas vieram do sul para o norte, acuando, massacrando, escravizando e matando todos os índios que encontrava pela frente.
Muitos destes, por sua vez, conseguiram escapar e fugiram todos em região ao último abrigo que lhes restava, que era a redução de Nossa Senhora de Loreto. Assim, pouco tempo depois, os índios de toda a região começaram a chegar na redução de Loreto. Ao todo, foram cerca de 12.000 índios que vieram se abrigar em Loreto buscando o seu último refúgio, mas não tinha muito o que fazer. E o padre Montoya decidiu que deveriam fugir. Deu ordens para que se construíssem canoas e balsas e todos pudessem fugir. Foi uma correria danada, um barulheiro enorme. O padre Montoya disse que aquele dia se parecia com o dia do juízo final. Todo mundo cortando árvores, construindo canoas e balsas. No total, foram 700 balsas e inúmeras canoas, todas colocadas no rio Paranapanema. Todos os índios imbuídos da vontade e do desejo de salvar tudo que fosse possível, inclusive o sino da igreja e os elementos sagrados usados pelos padres. Assim, todos eles se puseram em fuga, tendo sido esse o grande êxodo Guarani, talvez o maior êxodo indígena da história da humanidade. Em pouco tempo, todos eles estavam remando Paranapanema rio abaixo, em direção ao rio Paraná. Os bandeirantes vinham atrás deles, caçando e perseguindo todos os índios, com armas e muitos homens. Eles atiravam nos índios, matavam, sem nenhuma piedade. Porém, quando chegaram na redução, não encontraram mais ninguém. Estava tudo vazio. Revoltados e sem saber o que fazer, o seu líder resolveu dar uma ordem: queimem tudo, destruam tudo. E assim, aqueles paulistas ferozes atearam fogo na igreja, em seu interior, queimando tudo o que havia, cortinas, o altar, a cruz, tudo foi destruído. Nessa imagem nós vemos o padre Montoya de costas com um índio e o sino em uma embarcação. Ao fundo vemos as chamas da igreja pegando fogo. Essa é uma outra cena da fuga e da tristeza dos índios que tiveram que abandonar o seu mundo, o seu lar, o seu meio de vida. Posteriormente, por volta de 1860 aproximadamente, a redução de Loreto, que havia ficado abandonada, veio a ser reocupada agora pelo Estado, pelo poder do Império Brasileiro, onde se estabeleceu o exército e durante cerca de 6 anos eles ali estiveram, mas aquela ocupação não progrediu. O que se sabe é que na região aqui de Loreto, que passou a se chamar Redução de Nossa Senhora de Loreto do Pirapó, essa redução chegou a abrigar 18 escravos, 18 homens negros escravizados. É importante que se saiba disso. Itaguajé já teve no seu passado a presença de escravos. Posteriormente, a igreja voltou a ficar abandonada e somente por volta de 1918 é que esteve aqui o desbravador Sr. Coronel José Soares Marcondes. Ele construiu um barracão próximo à água do Lupion e se estabeleceu aqui nessa região. Porém, o seu empreendimento não logrou êxito e ele foi afastado, tendo sido essa região repassada para um outro desbravador, o senhor Dr. Manuel Firmino de Almeida,
que era engenheiro. Ele ocupou a região em 1924, ficando até 1930, quando então, por conta da Revolução, o Estado retomou essas terras em seu poder. Posteriormente, entre as décadas de 30 e 40, começaram a chegar os primeiros pioneiros. Eles construíram uma igreja a partir do barracão de pau a pique que o Coronel Marcondes havia construído e que tinha ficado abandonado aqui em Itaguajé. Logo em seguida começaram a chegar outros e mais outros. Vinha gente de todas as partes do Brasil e aos poucos foram construindo um pequeno vilarejo que se chamou Boa Esperança. Na década de 40, já no final da década de 40, os engenheiros do estado estiveram aqui e, vendo a prosperidade do vilarejo de Boa Esperança, resolveram implementar então uma cidade, criando o traçado, ou seja, determinando as ruas que hoje fazem parte da cidade de Itaguajé. Em 1951, esse vilarejo, que se chamava Boa Esperança, passou a se chamar Itaguajé e foi elevado à categoria de distrito pertencente a Santo Inácio. Em 1954, no dia 26 de novembro, esse mesmo distrito foi elevado à categoria de município, sendo que no ano seguinte, em 1955, foi realizada a primeira eleição municipal, tendo elegido o seu primeiro prefeito, o senhor José Gregório de Oliveira. Ele tomou posse no dia 30 de novembro de 1955. E daí em diante, a cidade foi crescendo, se desenvolvendo, e hoje é isso que vocês conhecem, a nossa querida Itaguajé, que já teve aqui em seu solo uma grande quantidade de índios. Muito obrigado.